Desligar o carro parece simples, girar a chave, sair e pronto. Mas esse gesto cotidiano, repetido milhares de vezes, pode esconder erros que destroem lentamente o sistema elétrico, o câmbio e até o ar-condicionado. O motor moderno é uma máquina de precisão, e cada peça depende de uma sequência correta de desligamento. Quando você corta a energia de forma abrupta, sensores, atuadores e módulos eletrônicos são pegos de surpresa, e o resultado é desgaste acumulado. É como desligar um computador puxando o cabo da tomada. Pode até parecer que nada aconteceu, mas por dentro há circuitos sofrendo com picos de energia e calor residual. E o pior é que isso não aparece de imediato. O carro continua funcionando, mas a cada vez que você faz errado, encurta a vida útil de componentes caros. O segredo para um carro que dura 300 mil quilômetros está em pequenos detalhes como esse, e hoje você vai descobrir todos eles. Quando você gira a chave para desligar, o sistema elétrico entra em um processo de resfriamento digital. O módulo de injeção continua ativo por alguns segundos, processando informações do motor. O ventilador pode ligar sozinho e o alternador reduz gradualmente a carga. Se você simplesmente corta tudo, o sistema perde a chance de equilibrar voltagens e temperaturas. Isso sobrecarrega o alternador, o relé principal e até a central eletrônica, ECU. Em carros modernos, esse equilíbrio é essencial. Há sensores monitorando tudo, desde a pressão do óleo até o fluxo de ar. Quando você interrompe o ciclo, pode causar falhas falsas, luzes acesas no painel e até perda de parâmetros internos. É por isso que o ideal é esperar alguns segundos antes de desligar o carro, especialmente se acabou de fazer um trajeto longo ou em alta temperatura. Esse tempo extra permite que o motor e os módulos descansem corretamente. Um dos maiores erros é desligar o carro com o ar-condicionado ainda ligado. Quando isso acontece, o sistema para cheio de umidade. O evaporador, que deveria secar naturalmente, fica encharcado, e esse ambiente úmido vira o lar perfeito para fungos e bactérias. O resultado vem dias depois, quando aquele cheiro desagradável de mofo toma conta do interior do veículo. O certo é desligar o ar-condicionado cerca de 2 minutos antes de estacionar, deixando apenas a ventilação ligada. Assim, o fluxo de ar seca o sistema por dentro. Além disso, esse hábito evita que o compressor trabalhe sob pressão na hora da próxima partida. Em climas quentes, onde o ar é usado o tempo todo, esse cuidado faz toda a diferença. É uma atitude simples, gratuita e que pode dobrar a vida útil do compressor e do condensador. O condensador do ar-condicionado é um dos componentes que mais sofrem com desligamentos bruscos. Ele trabalha transformando gás quente em líquido e, nesse processo, acumula calor e condensação. Quando o carro é desligado de repente, essa condensação fica retida no sistema, formando uma película de umidade que, com o tempo, corrói o metal interno. Essa corrosão não aparece por fora, mas reduz a eficiência do sistema, faz o ar demorar mais a gelar e pode até causar entupimentos. Além disso, quando o condensador permanece úmido, atrai sujeira e partículas do ar, comprometendo a ventilação. Por isso, o ideal é desligar o ar-condicionado um pouco antes de parar o carro. Isso dá tempo para o condensador respirar e eliminar a umidade. É o tipo de cuidado que separa o dono comum do motorista que realmente entende de carro. Quando o carro está estacionado, especialmente em locais inclinados, o freio de mão é sua principal linha de defesa. No entanto, muitas pessoas o puxam de forma leve, acreditando que basta sentir um clique. Errado. O sistema de freio de estacionamento precisa ser acionado com firmeza. Isso porque, enquanto os freios estão quentes, eles expandem. Quando esfriam, contraem. E se o freio não estiver bem ajustado, o carro pode começar a se mover lentamente. Já houve casos de veículos que desceram rampas inteiras por causa disso. Em carros com freio elétrico,
É importante observar se a luz indicadora no painel confirma o travamento. Em modelos manuais, o segredo é puxar até o final e, sempre que possível, deixar o carro engrenado. Esse simples cuidado pode evitar acidentes sérios e preservar todo o sistema de frenagem. Puxar o freio de mão pela metade é um erro comum e perigoso. Quando isso acontece, a pastilha ou lona de freio pode permanecer em contato leve com o disco, gerando calor e desgaste prematuro. Em trajetos curtos, o motorista nem percebe, mas em viagens longas, esse atrito silencioso consome o material de fricção e deforma o disco. Outro problema é o acúmulo de sujeira e ferrugem nos cabos, especialmente se o freio for usado pouco. Por isso, além de puxar com firmeza, é importante acionar o freio de mão com frequência, mesmo que o carro tenha câmbio automático. O sistema precisa de movimento para manter a lubrificação interna e evitar travamentos. Em veículos manuais, deixar o carro em ponto morto ao estacionar é um erro grave. O ideal é engrenar o carro. Primeira marcha se estiver em subida e ré se for descida. Essa prática simples funciona como uma trava mecânica extra, impedindo o carro de se mover mesmo que o freio de mão falhe. Além disso, ajuda a aliviar o peso sobre os componentes da embreagem e dos cabos do freio. Muitos motoristas acham que engrenar força o sistema, mas é exatamente o contrário. O câmbio, quando travado por engrenagem, fica em posição segura. É o equivalente mecânico de travar a fechadura de uma porta. Ignorar isso é depender apenas da força do atrito, e ela pode falhar a qualquer momento. Imagine um carro estacionado em uma ladeira. O peso total do veículo, centenas de quilos, está sendo sustentado apenas pelo sistema de freio. Com o tempo, essa pressão constante cria microfissuras e folgas internas nos componentes do câmbio. É por isso que deixar o carro engrenado é essencial. A engrenagem trava mecanicamente o eixo e evita que toda essa força recaia sobre peças que não foram projetadas para isso. Em câmbios modernos, como os de 6 marchas, as tolerâncias são mínimas, e qualquer deformação pode gerar ruído, vibração e falhas de engate. Por isso, sempre que parar em aclive ou declive, combine freio de mão plus marcha engatada. Essa dupla é o seguro invisível do seu carro. Nos carros automáticos, o erro mais comum é engatar P antes do carro parar totalmente. Essa ação força o parking PAU, um pino de aço que trava o eixo de saída da transmissão. Quando o carro ainda está se movendo, esse pino recebe um impacto violento e, com o tempo, pode quebrar. Quando isso acontece, o carro simplesmente rola mesmo em P. O correto é parar o veículo completamente, pressionar o freio, puxar o freio de mão e só então engatar o P. Assim, o peso do carro fica distribuído entre o sistema de frenagem e o travamento interno, sem sobrecarregar o câmbio. Em carros mais modernos, o sistema eletrônico até impede o engate se o carro ainda estiver se movendo, mas nem todos possuem essa proteção. Um simples erro na hora de desligar pode criar uma reação em cadeia. Se você para o carro com o ar ligado, o condensador sofre. Se não puxa o freio de mão direito, o câmbio é afetado. Se engata o P errado, danifica a transmissão. E se corta a energia de repente, sobrecarrega o alternador. São pequenas falhas que somadas criam um carro cheio de probleminhas que ninguém consegue resolver. Aí, o dono culpa o combustível, o mecânico ou o modelo do carro. Mas a verdade é que tudo começou em um hábito que parecia inofensivo. Quando você desliga o carro, o módulo eletrônico, ECU, ainda trabalha. Ele grava dados, equilibra pressões e prepara o sistema para a próxima partida. Desligar antes da hora pode interromper esse processo e causar falhas aleatórias. Por isso, em carros mais novos, recomenda-se esperar alguns segundos antes de tirar a chave ou abrir a porta. Essa pequena pausa permite que todos os módulos entrem em modo de repouso corretamente.
É como deixar o cérebro do carro adormecer em paz, sem corte brusco de energia. Quando você desliga o carro com o ar, o som e os faróis ligados, a bateria absorve um pico de descarga repentino. Isso diminui a capacidade de retenção e acelera o envelhecimento das células internas. Além disso, o alternador sofre quando é interrompido no meio do processo de recarga. A melhor forma de preservar o sistema elétrico é desligar acessórios e luzes antes de girar a chave. Isso garante que a voltagem caia naturalmente, sem picos. Essa simples rotina pode aumentar em até 30% a vida útil da bateria. Desligar e sair sem olhar nada é como deixar um avião sem checar os sistemas. Os segundos após estacionar são valiosos para observar ruídos, cheiros e vibrações. O carro fala antes de quebrar. Um som metálico, um cheiro de fluido, uma ventoinha que não liga. Todos são alertas precoces. Ignorar isso é desperdiçar a chance de resolver problemas pequenos antes que virem grandes. Ouvir o carro é um hábito que diferencia quem dirige por costume e quem realmente entende o que está fazendo. O método ideal é simples e lógico. 1. Desligue o ar-condicionado e deixe a ventilação por 2 minutos. 2. Pare o carro completamente. 3. Puxe o freio de mão com firmeza. 4. Engrene a marcha correta. 5. Desligue o motor e aguarde alguns segundos antes de sair. Essa rotina mantém o sistema elétrico equilibrado, o câmbio protegido e o ar-condicionado seco por dentro. É o ritual que os motoristas experientes seguem sem pensar e que faz toda a diferença no longo prazo. Agora você sabe, desligar o carro é mais do que girar a chave. É um processo técnico que afeta motor, câmbio, ar e bateria. Se você seguir essa sequência simples, seu carro vai agradecer com anos de vida útil a mais e menos idas à oficina. E se esse conteúdo te ajudou, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que vive reclamando do carro, mas nunca presta atenção nos detalhes. A oficina é aberta e a verdade sem filtro.